Já estamos com imagens do plenário do Supremo Tribunal Federal, exatamente na retomada dos trabalhos do plenário do Supremo Tribunal Federal, nesta segunda sessão de julgamentos do ano de 2020, que começa dentro de instantes, já com a chegada exatamente dos ministros ocupando os respectivos lugares. E como sempre, você acompanhando as decisões dos ministros do STF, aqui no direto do plenário, ao vivo aqui pela TV Justiça. Boa tarde a todos, podemos nos sentar. Declaro aberta essa sessão extraordinária do Supremo Tribunal Federal. Passo a palavra à senhora secretária, que fará a leitura da ata da sessão anterior. Ata da primeira sessão ordinária do plenário do Supremo Tribunal Federal, realizada em 5 de fevereiro de 2020. Presidência do senhor ministro Dias Toffoli, presentes à sessão os senhores ministros Marco Aurélio, Gilmar Mendes, Ricardo Lewandowski, Carmen Lúcia, Luiz Fux, Rosa Weber, Roberto Barroso, Edson Fachin e Alexandre de Moraes. Ausente, por motivo de licença médica, o senhor ministro Celso de Mello. Procurador-Geral da República, doutor Antônio Augusto Brandão de Aras. Abriu-se a sessão às 14h28, sendo lida e aprovada a ata da sessão anterior. Pergunto se alguma observação a ser feita. Não havendo, declaro a ata aprovada. Vamos iniciar com aquela continuidade. Para a continuidade de julgamento, apregou os embargos de declaração no recurso extraordinário 381.367, procedente do Rio Grande do Sul, de minha relatoria, sendo embargante Lúcia Costela e outro, embargado o Instituto Nacional do Seguro Social, interessado com a Federação Brasileira de Aposentados e Pensionistas. Após o voto do relator, acolhendo parcialmente os embargos de declaração, apenas para reconhecer a irrepetibilidade dos valores alimentares auferidos de boa-fé e por força de decisão judicial até a proclamação do resultado deste julgamento, e o voto do ministro Marco Aurélio, divergindo do relator, acolhendo os embargos apenas para prestar esclarecimentos sem eficácia modificativa, pediu vista dos autos o ministro Gilmar Mendes. O mesmo resultado está também nos embargos de declaração, no recurso extraordinário 827.833, de minha relatoria, sendo embargante aqui Rosemary Bargen e embargado a União. Ministro Gilmar Mendes, Vossa Excelência tem vista também neste, são duas vistas. Eu só, se Vossa Excelência, como relator me permite, eu só estou trazendo em meu voto uma pequena alteração quanto à tese que eu acolhia no voto anterior. A alteração é muito simples. Para alterar a tese, que passará a ter o seguinte teor: no âmbito do regime geral de previdência social, RGPS, somente lei pode criar benefícios e vantagens previdenciárias, não havendo, por hora, previsão legal do direito à desaposentação ou reaposentação. Eu acrescentei o Instituto da reaposentação, porque há a hipótese da renúncia exatamente. Ou reaposentação, sendo constitucional a regra do artigo 18, parágrafo 2º da lei número 82/13. Ou seja, em relação ao acórdão embargado, cuja ementa falava no âmbito do regime geral. Isso é o que está. Vou ler agora o que estava. Tudo bom? Eu vou ler o que está no acórdão embargado. No âmbito do regime geral de previdência social, RGPS, somente lei pode criar benefícios e vantagens previdenciárias, não havendo por hora previsão legal do direito à desaposentação, sendo constitucional a regra do artigo 18, parágrafo 2º da lei 8.213/91. Eu acrescentei após desaposentação ou reaposentação, só para esclarecer aos eminentes colegas. Presidente, só uma dúvida, se Vossa Excelência permite. Vossa Excelência também está julgando em conjunto o 661.256, não? Não. Ah, pois não. São só os dois com vistas ao ministro Gilmar Mendes, nos quais o ministro Marco Aurélio já votou. Pois não. O 381.367 e 8278. Isso. Os itens 3 e 4 da pauta. O item 2 chamarei a seguir, porque o que decidimos aqui vai implicar, provavelmente, numa mesma solução. Mas a mudança da tese que Vossa Excelência está anunciando é incluir reaposentação ao lado da desaposentação. Isso, exatamente. Eu tenho uma percepção distinta, mas aí vou me inudentar no julgamento subsequente. Estou apenas fazendo essa anotação, porque
a formulação da tese nos termos anteriores, eu estou de acordo. Nesses dois feitos, então, apregoados, tem visto o ministro Gilmar Mendes, a quem passo a palavra. Presidente, trata-se de embargo de declaração oposto com o intuito de questionar a tese fixada no julgamento do tema 503 da sistemática da repercussão geral, no âmbito na qual ficou assente. No âmbito do regime geral de previdência social, somente lei pode criar benefícios e vantagens previdenciárias, não havendo por hora previsão legal do direito à desaposentação, sendo constitucional a regra do artigo 18, parágrafo 2º da Lei 8.213 de 91. Excelência agora já fez os esclarecimentos em relação à temática que se coloca. Os embargantes argumentam, em síntese, que houve omissão do Supremo ao apreciar o tema na medida em que não distinguiu o Instituto da Desaposentação do fenômeno da renúncia seguida de nova aposentadoria, reaposentação. Para os embargantes, há relevante distinção entre os institutos, consubstanciada no fato de o segurado não pretender utilizar o tempo de serviço e contribuição computado quando do deferimento da aposentadoria anterior. Nessa conjuntura, entende-se que a tese fixada no tema 503 da repercussão geral deve ser aplicada unicamente à aposentadoria em sentido estrito, mas não à renúncia seguida de nova aposentadoria, reaposentação. Os embargantes postulam ainda a modulação de efeitos da decisão e manifestação do Supremo Tribunal quanto à irrepetibilidade dos valores alimentares auferidos de boa-fé por força da decisão judicial até a proclamação do resultado deste julgamento. Na sessão de 12 de abril de 2018, Vossa Excelência, relator do feito, acolheu parcialmente os embargos declaratórios unicamente para reconhecer a irrepetibilidade dos valores alimentares auferidos de boa-fé por força de decisão judicial. Em seu voto, Vossa Excelência assentou. O direito à renúncia à aposentadoria foi, sim, alvo de exame por esta Corte. Ocorre que, contrariamente aos interesses dos embargantes, a tese vencedora foi aquela por mim abraçada, qual seja a da não renunciabilidade ou irrenunciabilidade. É o que se depreende de forma cristalina, por exemplo, do seguinte trecho do meu voto, e transcreve. Isso não altera, no entanto, aquilo que já salientei no sentido de que a lei impede a desaposentação, seja porque não admitida a renúncia à aposentadoria, seja porque a regra específica do artigo 18, parágrafo 2º da Lei 8.213, faz prevalecer o direito adquirido e o ato jurídico perfeito em momento específico da vida do trabalhador. Disso resulta ser indiferente, Vossa Excelência prossegue, para o resultado deste julgamento o fato de estar a tratar de desaposentação ou de reaposentação. Se por uma série de motivos elencados no julgamento do recurso extraordinário, uma vez obtida uma aposentadoria, seja em qual modalidade for, a essa não se pode renunciar, tem-se como corolário lógico a inviabilidade tanto de um instituto como de outro. Não desconheço, portanto, o fato de que os RS 661-256, Santa Catarina, e 827-833, Santa Catarina, versam sobre hipóteses semelhantes, mas diversas em suas pretensões. O primeiro sobre desaposentação, o segundo sobre reaposentação. Tal constatação, contudo, não tem o condão de alterar o resultado já proclamado, posto que as exigências práticas, conforme anteriormente ressaltado, são idênticas. Em seguida, o ministro Marco Aurélio acolheu os embargos apenas para prestar esclarecimentos sem eficácia modificativa. Pedi, então, vista dos autos para um mais profundo exame da matéria. Feito esse breve relatório, passo às considerações do meu voto. Inicialmente, transcrevo a ementa do acórdão impugnado: constitucional, previdenciário, desaposentação, renúncia a anterior benefício de aposentadoria, utilização do tempo de serviço, contribuição que fundamentou a prestação previdenciária originária, obtenção de benefício mais vantajoso, julgamento em conjunto dos RE 661-256, em que reconhecida a repercussão geral, e 827 e 833, quem vota é o ministro recursos Gilmar extraordinários Mendes. providos. Nos REs 661-256 e 827-833, da relatoria do ministro Luiz Roberto Barroso, interposto pelo INSS e pela União, pugna-se pela reforma dos julgados dos tribunais de origem que reconheceram o direito de segurados à renúncia
à aposentadoria para, aproveitando-se das contribuições vertidas após a concessão desse benefício pelo RGPS, obter junto ao INSS regime de benefício posterior mais vantajoso. A Constituição de 88 desenhou um sistema previdenciário de teor solidário e distributivo, inexistindo inconstitucionalidade na aludida norma do artigo 18, parágrafo 2º da Lei 8.213, a qual veda aos aposentados que permaneçam em atividade ou a essa retornem o recebimento de qualquer prestação adicional em razão disso, exceto salário-família e reabilitação profissional. Fixada a seguinte tese de repercussão geral no RS 661-256, somente lei pode criar benefícios e vantagens previdenciárias, não havendo por hora previsão legal do direito à desaposentação, sendo constitucional a regra do artigo 18, parágrafo 2º da Lei 8.213. Verifico que, embora os embargantes tentem apresentar uma distinção entre desaposentação e reaposentação, o Supremo Tribunal Federal já entendeu que a figura da desaposentação consiste na renúncia a uma primeira aposentadoria para obtenção de uma nova, em melhores condições, com utilização de contribuições posteriores pagas em razão da volta à atividade. Com efeito, a Corte assentou que a regra do artigo 18, parágrafo 2º da Lei 8.213 é constitucional, de modo que não há, por hora, previsão legal do direito à desaposentação, independentemente da utilização ou não do tempo de serviço, contribuição computado, quando do deferimento da aposentadoria anterior. Referido ponto, como já salientado pelo ministro Dias Toffoli, foi levantado em vários votos, tendo esta Corte adotado o entendimento segundo o qual o ato de aposentar-se é irreversível e irrenunciável, conforme estabelece o artigo 181b do Regulamento da Previdência Social. Ademais, entendeu-se que o fato de o aposentado, que continua trabalhando, recolher obrigatoriamente contribuições para a Previdência Social, decorre da natureza solidária do regime previdenciário. Finalmente, consigno, presidente, que o STJ, ao julgar o RESP 1.334.488, já se alinhou ao entendimento adotado por esta Corte e fixou a seguinte tese na sistemática dos recursos repetitivos. A tese firmada pelo STJ, no tema 563 STJ, deve ser alterada para os exatos termos do estipulado pela Corte Suprema sob o regime vinculativo da repercussão geral. No âmbito do regime geral de previdência social, somente lei pode criar benefícios e vantagens previdenciárias, não havendo por hora previsão legal do direito à desaposentação, sendo constitucional a regra do artigo 18, parágrafo 2º da Lei 8.213, de 91. Assim, a questão, a meu ver, está pacificada na jurisprudência. Ante o exposto, a pretensão dos embargantes não merece acolhida, motivo pelo qual acompanho o voto de Vossa Excelência, unicamente para, sem modificar o conteúdo das decisões embargadas, esclarecer que são irrepetíveis os valores alimentares que foram auferidos de boa-fé por força de decisão judicial até o julgamento desta Corte. E, claro, acompanhe também Vossa Excelência no que diz respeito ao ajuste feito na tese. É como voto. Como vota o ministro Alexandre de Moraes? Boa tarde, presidente, ministras. Ministro Alexandre de Moraes, à direita, na ponta da mesa, em formato de U. Presidente, também, rapidamente aqui, entendo que a questão da diferenciação entre os institutos da desaposentação e a reaposentação, que Vossa Excelência agora inclui, isso foi amplamente debatido, cito, inclusive, no meu voto, trechos da discussão, colocados pelo saudoso ministro Teori Zavascki, pela ministra Rosa Weber, que fez, inclusive, a diferenciação nessa discussão. Então, não parece que, embora o resultado final do julgamento não tenha sido favorável aos recorrentes, essa questão toda foi discutida. Aqui, acompanho, então, Vossa Excelência. Acompanho também, Vossa Excelência, e no que foi colocado agora pelo eminente ministro Gilmar Mendes, na necessidade de se declarar a desnecessidade de repetição dos valores recebidos a título de desaposentação até a data desse julgamento, que Vossa Excelência também salientou em seu voto e o ministro Gilmar agora também. Agora, presidente, faço aqui uma única
uma única ressalva. Não me parece que tenha sido colocado no voto de Sua Excelência a questão, e proponho a questão de diferenciação em relação a duas hipóteses. Houve a discussão, e isso foi também trazido nos debates, da desaposentação aos segurados que tiveram direito reconhecido por decisões provisórias, mas houve também o debate daqueles que tiveram direito reconhecido por decisão judicial transitada em julgado. Então, há, ao meu ver, na hipótese, a necessidade do Supremo Tribunal Federal, em série de embargos, esclarecer se o tratamento será uniforme em relação àqueles, e, consequentemente, haveria a retroatividade da decisão, inclusive em relação àqueles que tiveram o seu direito à desaposentação e agora também a reaposentação colocada por Vossa Excelência, por decisão judicial transitada em julgado. Nesse aspecto, eu aqui entendo a necessidade de diferenciar. Não entendo que haja a possibilidade da decisão retroagir em relação àqueles cuja desaposentação foi garantida, não por decisão judicial provisória, mas por decisão judicial transitada em julgado. Aqui não só o princípio da plenário julga recurso sobre desaposentação. Alinha ao princípio da boa-fé. Voto o ministro Alexandre de Moraes. Em controle concentrado, a maioria da doutrina e mesmo essa Corte entende que devem ser preservados os efeitos de decisões judiciais transitadas em julgado. Então, eu conheço dos embargos de declaração e dou desprovimento parcial, acompanho Vossa Excelência na alteração da tese da repercussão geral, declaro também a desnecessidade de repetição dos valores recebidos a título de desaposentação até a data desse julgamento, e entendo que não se aplica a decisão, a nulidade da desaposentação não se aplica em relação aos segurados que tiveram direito reconhecido por decisão judicial transitada em julgado. Ministro Edson Fachin. Senhor presidente, eu vou juntar uma declaração de voto em que, sem, obviamente, revolver a matéria que foi objeto de debate, que estamos aqui em sede de embargos de declaração, mas mantendo-me na linha que também trouxe, ainda que incidentalmente, a colação, estou assentando a distinção que me parece deva ser feita entre o fenômeno da desaposentação e da reaposentação. E a tese, em tema de repercussão geral, como Vossa Excelência afirmou, o eminente ministro Gilmar Mendes, no seu voto, reiterou, e agora também foi objeto das manifestações do ministro Alexandre de Moraes, se assentou que não há, por hora, previsão legal do direito de desaposentação. A inclusão da reaposentação, de algum modo, parificaria essas duas figuras jurídicas que me parecem distintas. Na declaração de voto, estou a dizer que as razões que fundamentaram a conclusão apresentada, ou seja, esta tese fixada quanto à desaposentação, em meu modo de ver, não impede o reconhecimento da viabilidade de reaposentação. Diferente da desaposentação, na hipótese, não há inovação à míngua de previsão legal e trata-se de modalidades distintas de aposentadoria. O segurado deve cumprir todos os requisitos necessários para a concessão da aposentadoria subsequente, inclusive períodos de carência, independentemente da contagem do tempo de contribuição verificado para a primeira concessão. Também reconheço na declaração, e eu minudento esses e outros aspectos, que o segurado também contribui de maneira desvinculada para a concessão de cada um dos benefícios, o que representa um respeito ao princípio da solidariedade e da prévia fonte de custeio nos termos do caput do artigo 195, parágrafo 5 da Constituição da República. Portanto, estou pedindo vênia a Vossa Excelência quanto a esse aspecto para conhecer dos embargos de declaração e, neste ponto, suprir a omissão com efeitos infringentes, de modo a assentar a possibilidade de reaposentação, assim entendida como a renúncia a benefício previdenciário
de aposentadoria para a concessão de segunda aposentadoria, quando os requisitos de ambas as prestações tenham sido preenchidos pelo segurado de forma independente, inclusive períodos de carência, sem contagem do mesmo período de contribuição para ambos os benefícios. Eu detalho um pouco essa posição, mas eu compreendo a posição majoritária que se tem provavelmente aqui no plenário, faço o registro e, quanto ao mais, acolhe os embargos com efeitos infringentes, ou em maior extensão do que aqueles. É como voto. Ministro Luiz Roberto Barroso. Presidente, como é notório, eu votei vencido essa questão no debate. Luiz Roberto Barroso, a minha compreensão era a de que quem houvesse contribuído posteriormente à aposentadoria teria direito à reaposentação, descontado aquilo que houvesse recebido ao longo do período. Até propus uma fórmula em harmonia com o próprio Ministério da Previdência. Mas a verdade é que não prevaleceu o meu entendimento, e sim o de Vossa Excelência. Eu precisei sair para atender uma emergência. Eu apenas entendo, e ouvi rapidamente o que disse o ministro Alexandre de Moraes, Sua Excelência excepciona os casos já transitados em julgado. E a tese não faz essa exceção. Eu penso que os casos já... Eu sei que em matéria tributária, sob a condução do nosso querido e saudoso ministro Teori, nós passamos a entender que a mudança de jurisprudência, evidentemente, não afetava o para trás, mas afetava para frente, mesmo diante das situações transitadas em julgado. Aqui, porém, eu devo confessar que tenho mais conforto em respeitar as situações já transitadas em julgado, de modo que eu concordo com a tese, porém faria esse acréscimo de respeitar as situações já transitadas em julgado. Acompanha o parcial acolhimento dos embargos na maior amplitude quanto à tese, no sentido do que votou o ministro Alexandre de Moraes. O ministro Onésio Fachin vai além ainda, exatamente. Na minha compreensão, o voto que acolhe maior... Bom, a minha compreensão é do ministro Fachin, porém, eu acho que esta foi uma matéria já decidida. Eu fiz o registro, que a posição é majoritária no outro sentido. Fez o devido registro. Ministra Rosa Weber. Eu também, senhor presidente, fiquei vencida junto com o ministro Luiz Roberto. Entendo que o plenário enfrentou a questão de uma maneira majoritária que foi consagrada no acórdão lavrado por Vossa Excelência. Mas eu fiquei com a seguinte dúvida. Vossa Excelência disse que, com relação ao voto enviado, fez uma pequena alteração na tese, é isso? E eu... Só para colocar também a hipótese de reaposentação, além da desaposentação, a reaposentação. Certo. Então, exatamente nos termos que eu estou trazendo... E foi debatido reaposentação no... Exatamente, porque a tese ficaria legal dos direitos à desaposentação e à reaposentação. Ou à reaposentação. E à reaposentação. Perfeito. Especificamente, quanto à divergência aberta pelo ministro Alexandre, eu acompanho Sua Excelência. E pergunto se não haveria, na linha de resto do que decidimos há pouco, onde eu fiquei vencida, eram segundos embaixo da declaração, aquele tema relativo aos quintos, né, de fazer, preservar o reconhecimento do direito, a autoridade da coisa julgada, seria em última análise. A pergunta que faço é se nós vamos fixar qual seria a data. A coisa julgada formata até quando? Até a data da publicação daquela ata de julgamento, que foi em 4/11/2016. Se é esta data, eu só pergunto se nós, se é o caso de haver essa definição.
E, em sendo o caso, eu definiria como a data daquele julgamento. Foi 4 de 11 de 2016. Exatamente, na minha ideia, a data do julgamento. Ministro Alexandre de Moraes. Perfeito. Então, mas, data vênia, em primeiro lugar, eu ouso dizer que em matéria de direitos individuais, a interpretação tem que ser sempre ampliativa. Em segundo lugar, também, com devido respeito, eu entendo que o julgamento não terminou, porque os embargos estão sendo julgados. Então, eu penso que, a prevalecer a posição do ministro Alexandre de Moraes, com a qual, desde logo, concordo, eu acho que nós temos que ter uma interpretação mais abrangente possível. E lembro também, ministra Rosa Weber, aproveitando com a permissão do eminente presidente, eu aqui estou consultando o tema 395, que resultou do julgamento do leading case no RE 638-115, que era a questão da incorporação dos quintos decorrentes do exercício de funções comissionadas ou gratificadas. Vossa Excelência está fazendo alusão a isso. E essa compreensão, que agora está sendo adotada, foi também placitada naquele momento. E eu me lembro que levantei uma questão que apenas não prevaleceu em função da adoção do voto médio, que seria o reconhecimento também do benefício para aqueles que teriam reconhecido, que o tinham reconhecido por decisão administrativa também, não apenas por uma liminar judicial, em razão da isonomia. Então, eu penso que, eventualmente, nós poderíamos caminhar também no sentido de dizer, não apenas aqueles que foram beneficiados por liminares, mas também aqueles que, por alguma razão, não sei se é o caso, também tenham sido beneficiados por uma decisão administrativa, tendo em conta a jurisprudência absolutamente pacífica que imperava, então, que reconhecia esse benefício. Só que esse tema não foi debatido. Não foi debatido. Mas, de qualquer forma... Mas, em sede de embargos, nós podemos, talvez, imaginar isto. Eu até não fechei questão, ministro Lewandowski. Eu disse que eu entendo que, a prevalecer a divergência aberta pelo ministro Alexandre de Moraes, com a qual eu comungo e a trouxe, se não seria o caso de nós fixarmos a data da formação da coisa julgada para evitar novos questionamentos. E que, se se entendesse que sim, a minha compreensão seria no sentido daquela A prevalecer data. a posição do ministro Alexandre, nós debateríamos esta segunda questão. Então, vamos por partes. Então, na verdade, eu estou acompanhando Vossa Excelência, mas naquele pequeno... Com o acréscimo do ministro Alexandre. Vamos dizer assim, com o acréscimo um pouco maior amplitude do ministro Alexandre. Ministro Luiz Fux. Senhor presidente, agradeço à Corte, ilustre representante do Ministério Público, senhores advogados. Senhor presidente, eu acompanho integralmente o voto de Vossa Excelência por algumas razões. Em primeiro lugar, o Supremo Tribunal Federal entendeu que a desaposentação é inconstitucional, em primeiro lugar. Em segundo lugar, nós estamos em sede de embargo de declaração e, pelo que eu pude colher de todos os votos, tanto se abordou a questão da desaposentação quanto da reaposentação. Em terceiro lugar, se o Supremo Tribunal Federal declarou inconstitucional a desaposentação, nós temos hoje uma jurisprudência no sentido de que cabe a impugnação a posteriori da coisa julgada inconstitucional, porque se a sentença se firmou com base no entendimento que o Supremo Tribunal Federal entendeu ser inconstitucional, ela não pode ser efetivada. Isso está hoje muito expresso no Código, que pode haver impugnação no processo de execução daquilo que fora considerado inconstitucional no processo de conhecimento. E, em último lugar, um argumento interdisciplinar, que, evidentemente, a nossa Previdência Social não podia estar mais falida do que está, e não comporta esses institutos nem da reaposentação, nem da desaposentação. Como nós estamos em fase de embargo de declaração e não houve nenhuma dessas omissões, eu fico com um voto de Vossa Excelência que faz essa modulação para não pagar aquilo que foi recebido de boa-fé. Recebido de boa-fé. Ministra Carmen Lúcia. Senhor presidente, estou acompanhando o ministro Alexandre, porque o que ele está estendendo é em respeito exatamente à coisa julgada, como foi realçado nos votos que o acompanharam. Ou seja, é um acréscimo, como afirmou Vossa Excelência, entretanto, para observar um princípio constitucional. E, por essa razão, eu acho que espanca qualquer dúvida nestes embargos e, principalmente, resguarda-se
a norma constitucional e a própria jurisprudência do Supremo. Estou votando, portanto, senhor presidente, no sentido do acolhimento parcial, mas nos termos finais do ministro Alexandre. Ministro Ricardo Lewandowski. Presidente, eu acompanho Vossa Excelência, entendo que não cabe em sede de embargos declaratórios rediscussão da causa, ao lado do ministro matéria Marco Aurélio. estabelecida, mas eu, no aspecto que foi levantado pelo ministro Alexandre de Moraes, eu queria dizer que eu acompanho integralmente em homenagem ao princípio da segurança jurídica. Se, por um lado, o Instituto de Previdência Social no Brasil está passando por dificuldades, eu vejo que o Correio Brasiliense de hoje traz uma notícia realmente também impactante, no sentido de dizer que os empréstimos consignados tomados pelos servidores públicos brasileiros atingem a 42,08 bilhões de janeiro a abril deste ano, ante a cifra de 30,12 bilhões do mesmo período do ano de 2018. E que há um enorme número de inadimplência ou de inadimplentes. Portanto, se nós, numa decisão que, porventura, não vai ser tomada porque isso não está se desenhando pelo encaminhamento das votações, determinássemos a devolução desses valores recebidos, e que agora foram considerados inconstitucionais em função desse instituto que o Supremo acaba de derrubar, nós causaríamos uma verdadeira hecatombe no seio do funcionalismo brasileiro. Então, eu acompanho Vossa Excelência com o adendo feito pelo ministro Alexandre de Moraes. Sim, então, o resultado, antes de proclamá-lo, só para dizer da minha compreensão. 5 votos no sentido da proposição do ministro Alexandre, que é uma posição intermediária entre uma mais ampla do ministro Luiz Edson Fachin e outra mais restritiva, minha, do ministro Gilmar, do ministro Luiz Fux, e uma mais anterior ainda restritiva do ministro Marco Aurélio. O voto do ministro Alexandre de Moraes, que foi acompanhado por 4, somando 5, está contido no voto do ministro Luiz Edson Fachin. Essa é a minha compreensão. Então, eu entendo que temos 6 votos para prevalecer a posição do ministro Alexandre de Moraes. Então, eu proclamo que, por maioria, foi dado parcial provimento aos embargos de declaração nos termos do voto do relator, com o acréscimo proposto pelo ministro Alexandre de Moraes, quanto a excluir as hipóteses relativas a decisões já transitadas em julgado. Vencidos, em parte, o ministro relator, ministro Gilmar Mendes, ministro Luiz Fux, que acolheu em menor extensão, e acolhia em maior extensão o ministro Luiz Edson Fachin. Daí a soma de maioria absoluta para esse sentido. E também vencido, em maior extensão, o ministro Marco Aurélio. Agora, há a questão da data da referência. No meu voto, a referência de data era do julgamento, a ata do julgamento, só confirmar aqui, do julgamento anterior. O ministro folheia alguns papéis sobre a mesa. E houve a discussão e a proposta de se debater se não deveria agora, em razão da colocação da ministra Rosa e depois também corroborada pelo ministro Ricardo Lewandowski, de ser a data da publicação da ata deste julgamento. Eu passo, como prevaleceu a posição do ministro Alexandre de Moraes, que ficará redator para os acórdãos, eu pergunto a Vossa Excelência se, neste ponto, vamos debater agora esse ponto relativo à data. Presidente,
aberto a discussão, mas, em princípio, me parece que a data a prevalecer, a data do julgamento anterior, foi a data onde o Supremo Tribunal Federal fixou o posicionamento, ou seja, a preservação da segurança jurídica se dá em relação aos fatos, e na questão, o trânsito em julgado, o anterior, porque a partir daquele momento em que pese a possibilidade, como hoje estamos julgando, de embargos de declaração, a partir daquele momento já se sabia o posicionamento da maioria do Supremo Tribunal Federal. Sobre então, eu voto no sentido da data, da publicação da ata, da data do julgamento de mérito, o julgamento anterior. Do acordo embargado. Ministro Luiz Edson Fachin. Senhor presidente, ordinariamente eu acompanharia esse posicionamento, mas dois fatos me levam no sentido da proposição feita, da intervenção, e creio proposição do eminente ministro Ricardo Lewandowski. O primeiro é que houve, pela maioria hoje, uma alteração para mais da tese. Incluiu-se ao lado da desaposentação a reaposentação, que foi o ponto no qual restei vencido. E excluindo o trânsito em julgado. E ainda excluindo o trânsito julgado. De modo que este aspecto e a questão da sistemática, da compreensão de que o julgado se completa com o julgamento dos embargos de declaração, embora haja sobre isso um grande debate na processualística civil brasileira, mas, de um modo geral, ainda que não sejam acolhidos, mas conhecidos, os embargos julgados integram o julgamento. E, neste caso, já há uma decisão de acolhimento parcial. Então, são os dois argumentos. Vossa Excelência, me permite brevíssima parte corroborando o entendimento de Vossa Excelência? No caso, eu estou aqui até com a inicial em mãos, os embargos foram propostos com efeitos infringentes, ou seja, então, teoricamente, o primeiro julgamento não encerrou porque, em tese, poderia haver uma inflexão da Suprema Corte, inclusive do mérito, que não houve, mas poderia ter havido. Perfeitamente. Eu agradeço Vossa Excelência, subscrevo a posição de Vossa Excelência, peço vênia ao agora eminente ministro relator para pela posição que prevaleceu, ministro Alexandre de Moraes. Pode mudar de novo, é? Pois é, eu fui com a frase até a metade da oração. Pode ir quicando a redatoria. Peço vênia ao ministro Alexandre de Moraes e também a Vossa Excelência por esses dois aspectos, para acompanhar a posição do ministro Ricardo Lewandowski, que, por antecipação, abriu a divergência. Presidente, só para clarear as ideias, eu estou sem comunicação aqui. Ministra Rosa Weber. Naquele julgamento dos quintos, onde eu, nesse ponto, fiquei vencida, o julgamento dos segundos embargos, o plenário optou por uma data? Houve esse debate? Porque eu acho que não. Porque naquele caso, eu que lá fiquei vencida por entender que não havia omissão, aqui não estou em observância ao decidido pelo colegiado majoritariamente lá. Né? Só que eu não tenho presente a data. Eu estaria trazendo a data da ata do julgamento e eu agora vejo com muita simpatia a data do julgamento, data de julgamento destes embargos de declaração, mas só penso que deveríamos manter uma uniformidade. Eu não salvo engano de memória, ficou o julgamento final mesmo dos embargos, que eu entendo que deve ser o mesmo critério. Havia ainda os efeitos em relação a pagamentos que continuaram sendo efetivados. Ministro Dias Toffoli. Que foi aqueles que não foram validados, caiu só com a ata do último julgamento. Peço desculpas ao ministro Luiz Roberto, mas eu estava com essa dúvida, querendo solucionar. Obrigada, presidente. Ministro Luiz Roberto. Pois então, eu até pessoalmente considero essa distinção entre desaposentação e reaposentação uma especiosidade, porque, no fundo, nós estamos falando do mesmo direito. Barroso. É de saber se quem, no setor privado, após uma primeira aposentadoria, contribui por uma certa quantidade de anos, se deveria ter direito ou não a algum benefício novo. Essa é a discussão. Você pode fazer isso pela chamada desaposentação, que é a renúncia à primeira aposentadoria para a aquisição de uma outra, ou pelo simples recálculo da aposentadoria. Mas, no fundo, nós estamos falando da mesma coisa, a consequência jurídica da contribuição por mais tantos anos. Pois não, ministro, aqui eu na verdade, não estou afirmando axiomaticamente, não. Eu estou construindo o meu raciocínio.
Plenário julga recurso sobre desaposentação. Um pouco distinta dessa, mas não sei se vamos verticalizar exatamente agora o tema da distinção. Eu só acho que é importante, porque se nós estivermos inovando em relação à decisão anterior, aí tem que ser a partir de agora. É que eu estou partindo da premissa, se me permite, que foi feita referência à reaposentação. À reaposentação e a distinção que consta do voto da ministra Rosa, onde esses dois fenômenos foram tratados distintamente. Então, eu parti da premissa que a compreensão e até mesmo inserir na tese, porque se são fenômenos que venham a se superpor, sequer a alteração da tese seria necessária. A alteração da tese pressupõe uma distinção. Eu tomei isso como premissa e, por isso, o que eu falei afirmei é que a questão de fundo é a mesma. Saber se há ou não algum direito previdencial, algum benefício acrescido pela contribuição a mais. Porém, se nós estivermos tratando desaposentação e reaposentação como coisas diferentes, aí eu fracionaria. O trânsito em julgado para desaposentações seria a decisão pretérita, porque naquele momento o Supremo deixou claro que achava que não havia direito à desaposentação. Mas se a reaposentação é diferente e está sendo instituída em embargos de declaração, então, em relação à reaposentação, o termo para fins de trânsito julgado, na linha do que votou o ministro Alexandre, teria que ser a ata desse julgamento. Que a reaposentação foi discutida. Então, ministro Luiz Roberto... Só não constou na tese a hipótese de reaposentação. Essa questão é importante, mas também aí nós teremos que alterar a premissa inicial, porque a colocação na tese de ambas as hipóteses pressupõe que houve a discussão. Pressupõe que houve a discussão. Se não houve a discussão e nós formos fracionar, então também não é possível colocar em série de embargos na tese o que não foi discutido anteriormente. Nós acabamos aí ficando um círculo pouco virtuoso. Eu, particularmente, entendo, eu resumi o voto oralmente, mas tanto o ministro Theory quanto a ministra Rosa, claramente nos debates, fizeram essa diferenciação. Então, entendo, por isso que acompanha Vossa Excelência, que é possível incluir. Ao incluir, entendo que tudo foi discutido na época, então o termo seria o mesmo para ambos. Aproveitando aqui a parte, esses dois argumentos levantados pelo ministro Fachin e o argumento levantado pelo ministro Ricardo, principalmente dos embargos serem infringentes, realmente são questões que poderiam levar a uma discussão maior. Mas, me parece aqui que, naquele momento, o Supremo definiu o mérito. E, ao definir o mérito, obviamente, se deve proteger a questão da segurança jurídica até aquele momento. Agora, ministro, se Vossa Excelência me permite, de qualquer maneira, naquele momento, a questão ainda estava controvertida. Ela só deixou de ser controvertida no momento em que agora, implicitamente, o presidente, ao incluir a reaposentação na tese, ele, de certa maneira, supriu uma omissão. Então, a meu ver, a Justiça recomenda que nós reconheçamos, quer dizer, o direito à não reposição desses valores a partir do momento em que o Supremo Tribunal Federal se pronunciou de forma inequívoca sobre essas duas questões. Data vênia. As decisões transitadas e julgadas até o dia de hoje. Seriam as decisões transitadas e julgadas até a data de hoje. Eu verifico aqui, presidente, que no meu voto, que eu era o relator e que não prevaleceu, eu equiparei as duas situações. É fato. Portanto, pois não, ministra Rosa. Eu faço a distinção entre as duas situações no meu voto, estou até relendo aqui, de forma expressa e fiquei vencida. Por isso que não houve omissão. A matéria foi debatida. Foi debatida. Foi debatida. Então, no voto do ministro Toffoli está bem claro. Isso resulta ser indiferente para o resultado deste julgamento o fato de se estar a tratar de desaposentação ou de reaposentação. Se por uma série de motivos elencados no julgamento do recurso extraordinário, uma vez obtida uma aposentadoria, seja em qual modalidade for, a essa não se pode renunciar, tem-se como corolário lógico a inviabilidade tanto de um instituto como do outro.
Isso ficou assente. Portanto, presidente, se foi efetivamente debatido e, portanto, nós estamos apenas, digamos, fazendo quase que uma retificação material, um esclarecimento, eu acho que deve contar desde a data. Quer dizer, quem decidiu pela possibilidade de desaposentação ou reaposentação depois da manifestação do plenário do Supremo já não tinha mais a confiança legítima de que isso devesse prevalecer. Portanto, eu penso que sim, o trânsito em julgado até a data do julgamento anterior. Mas, eu entendo o que o ministro Lewandowski disse e eu concordo com a premissa. Em se tratando de um direito individual, a interpretação deve ser a mais extensiva possível. Ministro o problema Barroso. É que o Supremo entendeu que não há esse direito individual. Mas interessante, sem querer ser inconveniente, suponhamos que a decisão tenha sido proferida antes da nossa decisão e o trânsito em julgado se deu depois. Quer dizer, como é que fica essa situação? Não houve desrespeito por parte do juiz, monocraticamente, ou do tribunal colegiado, à nossa decisão, mas por uma série de razões, até por recursos vários que podem ser interpostos, o trânsito em julgado se deu depois. Mas essa é aquela hipótese do Código de Processo Civil que você pode embargar, inclusive, a execução, porque houve declaração, entendimento posterior. Mas eu quero dizer que o meu coração está com Vossa Excelência. Eu estou apenas tentando ser técnico. Está bem. Eu penso, tudo bem, não vou mais insistir. O ministro Luiz Roberto Barroso vota no sentido do entendimento de ser a data do julgamento original, do acórdão embargado, que foi o primeiro julgamento, 26 de outubro de 2016. Só para os eminentes colegas terem uma ideia. Ministra Rosa Weber. Senhor presidente, agora eu tive acesso à nossa parte dispositiva naquele julgamento dos quintos e, de fato, não ficou definida com relação ao respeito à coisa julgada a data. Então, ficamos com liberdade. Lá se definiu a data do julgamento com relação aos deferimentos administrativos, ou seja, válidos os pagamentos efetuados até a data daquele julgamento, por força de decisão. Porque eles já tinham sido pagos. Não houve com relação à coisa julgada. Então, eu acompanho o voto, né, que já foi antecipado pelo ministro Lewandowski, no sentido de que seja a aplicação da ata deste julgamento. Sobre desaposentação. Com respeito à coisa julgada. Também votou assim o ministro Luiz Edson Fachin. Ministro Luiz Fux. Eu também, senhor presidente, eu vou acompanhar a posição do ministro Edson Fachin, ministra Rosa e ministro Lewandowski, porque, na verdade, o recurso é um prolongamento da mesma relação processual. Tanto assim, o ex e a parte propuser uma ação igual ao que está sendo debatido no recurso, haverá litispendência. Então, é a mesma ação. Aqui, o recurso ele apenas prolonga a relação processual que ainda não acabou. Isso vai acabar hoje, porque, como disse o ministro Luiz Edson Fachin, o acórdão dos embargos de declaração passa a integrar o acórdão originário com efeito até retroperante para todos os fins de direito, inclusive para a ação rescisória. Então, eu acho que mais justa é essa posição do ministro Edson Fachin, que foi acompanhado pela ministra Rosa e pelo ministro Ricardo Lewandowski. Ministra Carmen Lúcia. Presidente, eu peço venha a divergência inaugurada pelo ministro Edson Fachin, mas, como o ministro Alexandre deixou patenteado na minha compreensão, claro, e com as linhas da divergência, tenho que a matéria foi decidida efetivamente, o que leva, então, a que a coisa julgada já pudesse ser acobertada a partir daquela decisão, por isso estou votando com o voto com o ministro redator para o acordo, neste caso, que é o ministro Alexandre. Ministro Ricardo Lewandowski. Senhor presidente, eu vou, com a devida vênia, manter essa minha posição, entendendo que o que não transitou em julgado, ou que o que transitou em julgado até o momento deste julgamento, deve ser beneficiado no sentido de não... aqueles, enfim, beneficiados não devem ser obrigados a repor. Eu observo também, senhor presidente, não sei como é que Vossa Excelência votou. Vossa Excelência rejeitou os embargos ou acolheu parcialmente? Eu acolhi os embargos parcialmente apenas para reconhecer a irrepetibilidade dos valores alimentares auferidos de boa-fé por força de decisão judicial até a proclamação do resultado deste julgamento. Então, na verdade,
Na verdade, aqui eu estou colocando desse julgamento atual. Pois é, então, presidente, com devido respeito, esse é mais um argumento, então, que se nós estamos acolhendo parcialmente os embargos, é porque nós estamos integrando a decisão anterior, ou seja, não terminou aquele primeiro julgamento, que agora que ele se completa com o julgamento destes embargos. É por isso, então, que eu, com devido respeito, mantenho essa minha posição que eu externei anteriormente. Ministro Marco Aurélio. Presidente, já votei na matéria. Sim, já votou. E reporto o meu voto de 12 de abril de 2018. Concluí na oportunidade no sentido de prover os embargos declaratórios apenas para prestar esclarecimento, sem eficácia modificativa. Eficácia modificativa. Ministro Gilmar Mendes. Vossa Excelência, qual a data que Vossa Excelência... Não, a data do julgamento anterior. Da data do julgamento anterior. É que eu estaria, como eu estava acolhendo parcialmente, eu estaria adotando a data do julgamento atual. A data do julgamento atual. Eu conferi aqui a parte dispositiva do... Você está adotando a... Sim, porque estamos acolhendo parcialmente para declarar a irrepetibilidade, na parte da irrepetibilidade. Portanto, nesse ponto, senhor presidente, prevalece o voto de Vossa Excelência que eu acompanhei. A divergência aí é do ministro Alexandre. Ministro Alexandre de Moraes, ministro Luiz Roberto Barroso, ministra Carmen Lúcia, ministro Gilmar, a data deste julgamento? Se constrói consenso. Aí formam 6 votos. Na data deste julgamento. Então, por 6 votos, prevaleceu que prevalece o novo entendimento de tese e de repetibilidade daquilo que foi recebido de boa-fé, aquilo que foi até a data deste julgamento. Mas, como na parte em que fala do trânsito, que dispôs sobre o trânsito em julgado, que é ampliativa, fica redator para o acordo o ministro Alexandre de Moraes. Mas neste ponto, embora nesse ponto só da data do julgamento. E aí Vossa Excelência, com certeza, trará na emenda devida à posição da maioria nesse ponto. O ministro Dias Toffoli recebe papéis da assessora-chefe à direita. Segundo os embargos de declaração no recurso extraordinário 661.256, procedente de Santa Catarina, sendo embargante Confederação Brasileira de Aposentados e Pensionistas, COBAP, embargado Instituto Nacional do Seguro Social, interessado Valdemar Roncalho e Amices Cures, que foram inscritos. Trata-se do tema 503 da repercussão geral, conversão de aposentadoria proporcional em aposentadoria integral, por meio do Instituto da Desaposentação. Aqui são, até o momento que foi feita a repercussão geral, 116.224 casos julgados. Neste RE, 661.256 é exatamente o mesmo tema. Eu vou ler a emenda da proposição, do voto, embargo de declaração no recurso extraordinário, previdenciário, desaposentação, omissão quanto à tese da renúncia à aposentadoria, inocorrência, pedido de modulação de efeitos da decisão que assentou não haver previsão legal do direito postulado, rejeição, declaração expressa de irrepetibilidade dos valores alimentares auferidos de boa-fé, acolhimento. E aqui o dispositivo do meu voto, embargos de declaração parcialmente acolhidos apenas para reconhecer a irrepetibilidade dos valores alimentares auferidos de boa-fé por força de decisão judicial até a proclamação do resultado deste julgamento, ou seja, até a proclamação a publicação da ata, até a proclamação do resultado deste julgamento e para alterar, do julgamento da data de hoje, para alterar a tese de repercussão geral, que passará a ter o seguinte teor. E aí prevaleceu esse teor acrescido da proposição do ministro Alexandre de Moraes. Eu penso que é o caso de fazer a mesma proclamação, porque... E fico vencido naquele ponto. Então, repete aqui na hipótese, senhora secretária,
a mesma proclamação feita nos dois feitos anteriores. E redator para o acordo, ministro Alexandre de Moraes. Assessora-chefe entrega mais Ministro papéis ao Luiz Roberto Barroso. Ministro Dias Toffoli. Continuar apenas para a fixação da tese, o julgamento já encerrou na data de ontem, do ponto de vista da deliberação. O tribunal trata-se do recurso extraordinário 560.900, de relatoria do ministro Luiz Roberto Barroso, recorrente do Distrito Federal, recorrido Roberto Agostinho da Silva e a Amici Cury. Tema 22 em repercussão geral, restrição à participação em concurso público de candidato que responda a processo criminal. O tribunal, por maioria, apreciando o tema 22 em repercussão geral, negou o provimento ao recurso extraordinário nos termos do voto do relator, vencido o ministro Alexandre de Moraes. Não participou o ministro Marco Aurélio por impedimento. E, em seguida, o tribunal deliberou fixar a tese em assentada posterior. Então, estamos agora a deliberar exclusivamente a tese do ministro Luiz Roberto Barroso para a sua proposta de tese. Presidente, conforme sugestão de Vossa Excelência, eu tentei conciliar as posições divergentes e consegui produzir um texto que submeti aos colegas, menos ao ministro Gilmar, que chegou posteriormente, e que tem a seguinte redação, e ao ministro Alexandre, que tem a seguinte proposta de redação. Sem previsão constitucionalmente adequada e instituída por lei, não é legítima a cláusula de edital de concurso público que restrinja a participação de candidato pelo simples fato de responder a inquérito ou a ação penal. Essa ficou sendo a proposta que concilia o pedido da ministra Carmen de que constasse lei e o do ministro Lewandowski, que constasse o constitucionalmente adequado, e o do ministro Fux, que fosse incluído o inquérito. Portanto, é uma solução coletiva, digamos assim. Todos de acordo? De acordo. Presidente, eu divirjo. Por maioria, fixada a tese proposta pelo relator, vencido o ministro Alexandre de Moraes, impedido o ministro Marco Aurélio. Encerrado o julgamento. Tem caso de sustentação? Ministro Dias Toffoli consulta a assessora à sua direita. Ministros à direita: Marco Aurélio, Lewandowski, Luiz Fux, Luiz Roberto Barroso e Alexandre de Moraes. Atrás deles, parte da plateia. Maioria das poltronas vazias. Os ministros usam uma espécie de capa preta longa, por cima do terno ou da roupa. Os advogados usam uma beca menor, mais curta. Temos aqui uma situação para poder deliberar, do ponto de vista procedimental, ouvindo os eminentes colegas, que é o seguinte caso, de relatoria do ministro Alexandre de Moraes, ação direta de inconstitucionalidade 4.735. Nela afirmou suspensão o ministro Luiz Roberto Barroso. Aqui, o julgamento se iniciou no plenário virtual. O ministro Alexandre de Moraes conhecia da ação direta e julgava procedente o pedido para declarar a inconstitucionalidade do artigo 170, parágrafos 1º e 2º da Instrução Normativa da Secretaria da Receita Federal do Brasil, RFB, número 971, de 13 de dezembro de 2009. Então, pediu vista dos autos o ministro Luiz Edson Fachin. E, ao pedir vista, o processo, então, veio ao plenário físico. E aqui no plenário físico, inscreveram-se vários oradores para falar no tema. E a questão é se
concedemos a palavra aos oradores. Já tem um voto proferido. Já tem um voto proferido. Presidente, dois pontos, se me permite. Pois não. Primeiro, que é um Ministro prazo... Alexandre de Moraes. Antes do plenário virtual. Antes do plenário virtual para inscrição para sustentação oral. Então, tanto que, quando se inscreve, nós tiramos o plenário virtual. Não ocorreu aqui. E segundo, que já há voto proferido. Eu também tenho esse entendimento, mas quis ouvir primeiro o eminente relator, o ministro Luiz Edson Fachin. Agora, voto proferido na sessão física, no virtual. Ministro no virtual. Marco Aurélio. Mas não se está deslocando, portanto, Sim, aqueles votos terão está que se ser deslocando, mas a nossa nova resolução permite um pedido de inscrição anterior. Inclusive, dá prazo para o plenário virtual. E há um prazo, inclusive, de se pedir essa inscrição no plenário. Eu peço vênia, presidente, para entender que não há esse instituto da inscrição prévia do advogado para sustentar. O advogado assoma a tribuna e pede a palavra. E a presidência, se a situação concreta comporta a sustentação, dá a palavra ao advogado. Vossa Excelência, inclusive, votou pela constitucionalidade do Estatuto da OAB, que previa o voto depois, salvo engano de memória, depois do relator. Mas ficou vencido quando foi rejeitado. Presidente, aqui... Agora, a situação aqui é diversa, porque eu reconheço que alguns tribunais adotaram esse entendimento de exigir para o advogado assomar a tribuna a inscrição prévia para sustentar. Não, é que a inscrição prévia que eu disse e que manifestou inicialmente o ministro Alexandre de Moraes é aquela em que já sinaliza para as partes que o processo está pautado no plenário virtual. Mas Vossa Excelência também votou contrário na administrativa. Porque, havendo deslocamento, reinicia-se na sessão física o julgamento. É que aqui não foi o caso de pedido de destaque, aqui foi um caso de pedido de vista. Exato, presidente. Então, há essa diferença. E nós não debatemos isso colegiadamente aqui. Por isso que eu coloquei o tema em mesa, ministro Marco Aurélio. Em momento algum, aqueles no destaque se recomeça aqui. Que pretendem agora fazer sustentação oral, na verdade, no momento adequado, até se iniciar o julgamento, não pediram. Só após o voto, o pedido de vista, é que vem o pedido agora de sustentação oral. Inversão, ao meu ver, é uma inversão impossível. Mas qual é o resultado do pedido de vista? É o deslocamento, a retirada da sessão virtual para a física? Se o resultado é esse, tem-se o início da apreciação do recurso. Ministro Marco Aurélio, permite? Concordo com Vossa Excelência, mas não é a hipótese aqui. A hipótese aqui foi, não houve pedido de sustentação oral, o julgamento se iniciou e o ministro Fachin é que pediu vista. E agora vem o pedido de sustentação. Lá na sessão virtual. Exato. O pedido de sustentação foi após o pedido de vista do ministro Fachin. Se não tivesse pedido vista, teria encerrado. Concreta em que teremos o início do julgamento na sessão física. Não podemos mesclar. Vou colher os votos individualmente. Não podemos mesclar crivo na sessão virtual com crivo na sessão física. Porque o precedente é o precedente. Muito menos para inviabilizar a sustentação da tribuna. E é uma questão que, salvo engano, as partes não sabem que nós anunciamos que vamos colocar ministro Gilmar Mendes. Então não tem tribuna virtual. Na hora que chega aqui, e não há tribuna virtual, de modo que... Na hora que chega aqui, temos uma tribuna física. A mim me parece que... Mas há um prazo que pode ser pedido para as partes podem pedir para retirado. Fica anunciado bem antes. As partes podem pedir sustentação oral e, se pedirem, nós retiramos. Assim é a regulamentação. O mais interessante, presidente, é que o julgamento da sessão virtual sequer viabiliza o acompanhamento dos votos pelos advogados. Presidente. A parte expositiva é disponibilizada. Sim. Senhor presidente. Pois não. Vossa Excelência fala por... Eu falo pelo requerente da ADI, Valdemar De Castro, pela Associação de Comércio Exterior. Nós pedimos, quando foi colocado no plenário virtual, nós pedimos para fazer a sustentação oral, que foi indeferido. E foi aí que se iniciou o julgamento virtual.
Exatamente porque foi fora do prazo. Fora do prazo, porque há um prazo para fazer esse pedido e é a resolução do tribunal. É a resolução do tribunal. Eu vou colher os votos individualmente. O ministro Alexandre de Moraes, relator, já votou no sentido de não ser possível, uma vez iniciado o julgamento, as sustentações orais. O ministro Marco Aurélio apresentou sua divergência, no sentido de se permitir, reiniciando-se o julgamento desde o início, ou seja, desde o relatório do ministro relator, com as sustentações orais e a deliberação com os votos, a partir do relator. Ministro Edson Fachin, como vota? Senhor presidente, eu peço vênia ao ministro Alexandre de Moraes para acompanhar a direção para a qual aponta o eminente ministro Marco Aurélio, quer pelas razões que Sua Excelência trouxe, quer porque está conexa com esta ação de controle concentrado um recurso extraordinário em sede de repercussão geral, do qual sou relator. E, portanto, não é um argumento determinante, mas que agrego para acompanhar Sua Excelência para ser deferida a sustentação oral. Ministro Luiz Roberto Barroso. Eu me dei por suspeito, presidente, dei parecer na matéria. Ministra Rosa Weber. Eu peço vênia ao ministro Alexandre para acompanhar o ministro Marco Aurélio. Eu entendo que o advogado pode, sim, assomar a tribuna e requerer, porque quando o processo é inserido no plenário virtual, há colegas que, desde logo, já fazem um exame. Então, o advogado fica, do meu ponto de vista, muitas vezes até surpreendido. Aqui nós vamos reiniciar o julgamento a partir do voto do relator. Então, com todo respeito, me parece mais razoável a posição de que se ouça o advogado. Ministro Luiz Fux. Senhor presidente, esse pedido ele se dá depois que o advogado toma conhecimento do teor do voto exarado no plenário virtual. De sorte que essa foi uma tese rejeitada já pelo Supremo Tribunal Federal de o advogado sustentar depois do voto proferido. Então, vou, evidentemente, acompanhar... Mas o voto se mostrou definitivo na sessão virtual? Não. Veja a seguinte hipótese. Não sobejou o voto. 10 colegas já votaram no plenário virtual. Um pé de vista e vai ter sustentação oral. Pé de vista, não houve, de acordo com a resolução, o pedido temporal de vir ao plenário físico, porque é divulgado com uma semana de antecedência. Existe o prazo, até 48 horas antes do início, para pedir o destaque. Mas o eminente relator disse que foi extemporâneo. E aí já tem 10 votos proferidos. Mas é isso, senhor presidente, Vossa Excelência colhe de novo o voto que já votou no plenário virtual? O que Vossas Excelências estão deliberando é que sim, porque nós teremos que reiniciar o julgamento. Eu pergunto noutra situação. Em outra situação, à vista... Porque essa situação é diferente do ministro Vistor falaria, porque não é no destaque, quando há destaque por parte de colegas, sempre nós começamos. Porque o colega, quando pede o destaque, o colega não quer que seja feito o julgamento plenário virtual. Então, ele se transforma em um julgamento físico. Quando pede e basta um colega para trazer para o físico. Basta um. Então, aí, realmente, o início é do zero, né, do relatório. No caso presente, é um caso que nós ainda não havíamos nos deparado, que é o caso em que houve um pedido de vista. Houve um pedido de vista. Então, é continuidade de julgamento, não é destaque. E aí, a hipótese que eu acabei de formular, imagine 10 votos proferidos. O último, o 11º, pede vista. Nós retomaremos o julgamento desde o início. O pedido de vista tem como consequência o deslocamento. O julgamento não se faz mais na sessão virtual, mas na física. Então, há o início do julgamento com direito. Não, o voto de Vossa Excelência já está aqui anotado. Vamos ouvir como vota o ministro Luiz Fux, vota no sentido... De acompanhar o ministro Alexandre. Ministro Alexandre. Ministra Carmen Lúcia. Presidente, eu peço vênia ao ministro Alexandre, mas temos procedido, inclusive, na turma, no sentido de quando é deslocado para o plenário físico, nós recomeçamos o julgamento com relatório e tudo mais. Então, eu acho que, neste caso, neste momento, o advogado tem o direito, tem até o dever, eventualmente, se ele assim entender com quem ele representa,
de fazer a apresentação de suas razões no plenário físico, até porque não haveria a tribuna lá, e aqui há uma tribuna física também. Então, com todas as vênias, eu, neste caso, acolho a divergência, acompanhando-a, no sentido de ser permitida a sustentação oral pelo reinício, porque, neste caso, a despeito de já ter voto, houve um pedido de destaque de um colega. Se tivesse sido só à vista, eu até acharia diferente, portanto, mas, neste caso, não. Vossa Excelência, então, peço, por favor, por regra do próprio tribunal, os advogados só têm acesso, né, ao que deliberado na sessão virtual após prolatados todos os após todo o julgamento. Exatamente. Todo o julgamento. Então, esse argumento de que já houve... Já houve, não. Mas já houve, mas, inclusive, com os argumentos do advogado... 10 votos que eu diria ocultos. Não, e com o plenário, um advogado pode apresentar argumentos que levem alguém que já votou. Eu já, como advogado, os que foram advogados aqui, quase todos nós, sabemos que já pode ter acontecido com um de nós, após a sustentação oral, o próprio relator, desembargador ou ministro, até indicar adiamento, para rever o que fosse. Então, enfim, presidente, eu peço vênia. O julgamento foi iniciado no plenário virtual. Ministro Dias Toffoli. Pedido de vista. Houve publicação da ata, porque se devolve a vista posteriormente, e há a publicação da ata porque o julgamento se iniciou. Ao se publicar a ata, realmente se deu toda a divulgação, não só aos advogados no plenário virtual, mas a todos da posição do relator. E eu sou, assim, do ponto de vista, o que é importante aqui é fixar o procedimento. Fixar o procedimento. Eu já me manifestei no sentido de que eu entendo que, iniciado o julgamento, já foi publicado a ata de julgamento, o pedido de sustentação é posterior até uma ata de julgamento que já foi publicada no Diário Oficial. Senhor presidente, reiterando, só para ratificar o que o presidente destacou, é o seguinte, se nós usamos a metodologia do plenário virtual, tudo tem de ser no plenário virtual. Então, o colega que vai votar no plenário virtual pede vista, o prazo para ele se pronunciar no plenário virtual fica parado até que ele traga o voto vista dele e submeta no plenário virtual aos demais colegas a vista que ele pediu. Porque, senão, tudo que cai no plenário virtual, quando um colega destaca, tem sustentação oral. Agora, vai ter sustentação oral quando um colega pedir vista. Mas Vossa Excelência pediu destaque, pelo que consta aqui, não? Tem o que Vossa Excelência fez o destaque. Que, neste caso, Vossa Excelência destacou, por isso que está vindo. Está vindo pelo destaque. Tanto que eu estou dizendo, se fosse vista, teria que voltar lá. Mas aqui é um pedido de destaque. O ministro Fachin devolveu a vista no virtual. Não, eu estava entendendo. Devolveu no virtual. Depois é que houve... Pediu vista no virtual. Pediu vista no virtual, mas consta aqui que veio para cá por força e depois houve o pedido de destaque. Então, o destaque... Por favor, doutor, o tema está colocado. O tema está colocado. Queria só dar um esclarecimento de fato. Não, o tema está colocado, eu estou colhendo os votos. Ministra Carmen Lúcia vota no sentido de permitir a sustentação. De permitir. Ministro Ricardo Lewandowski. Presidente, a sustentação oral se insere dentro do direito à ampla defesa, constitucionalmente garantido. Ministro Ricardo Lewandowski, é uma prerrogativa do advogado. Eu concordo com o ministro... Não é vista? Com os ministros que se pronunciaram nesse sentido, de que o julgamento se inicia agora. E mais ainda, o ministro Marco Aurélio lembrou muito bem que os votos não são conhecidos enquanto não se complementar o julgamento no plenário virtual. De maneira que não há nenhum prejuízo. Eu penso que o Supremo Tribunal Federal não pode temer sustentações orais em benefício do quê? Do tempo. Mas nós levamos tanto tempo a discutir, para aclarar as matérias. Eu acho que é um direito do advogado e tem que ser prestigiado data vênia. Vossa Excelência acompanha a posição do ministro Marco Aurélio e do ministro Edson Fachin, que iniciaram essa posição. Ministro Gilmar Mendes. Presidente, eu entendo o dilema que se criou e que tem a ver com o desenvolvimento mesmo desse experimento institucional que é o plenário virtual nessa dimensão. Mas a mim me parece que talvez... Ministro Gilmar Mendes. Tem que visitar o tema em termos de regulação. A prática que nós desenvolvemos na segunda turma é de que, havendo o pedido de vista, ou mesmo o pedido de destaque, nós levamos para o plenário físico e procedemos lá
ao reinício do julgamento com todas as práticas, todo o relatório, defesa. Então, a mim parece que essa é a situação mais consistente. Além do que, eu acho que a regra que está explicitada vai provocar, sem dúvida, um esvaziamento do plenário virtual, porque certamente os advogados, a partir do julgamento hoje dessa matéria, passarão a todos a se habilitarem já de antemão para fazer a sustentação oral. De modo que, sim, mas isso esvaziaria. Na verdade, vamos começar a esperar os votos e aí vão pedir sustentação fora de prazo. Vai virar uma bagunça. Neste caso, nós não estamos cogitando, não é a questão da vista. Aqui, pelo que consta para mim, se eu estiver equivocada, é outra situação. Consta que o ministro Luiz Fux pediu destaque. Bom, se é o destaque, sim, mas ele tem o direito de pedir destaque, destacou, e quando destaca, traz para cá. Mas originariamente, quando não tem voto nenhum, aí o ministro não há nenhuma destaque. Pedindo destaque, vem destacado para o plenário físico. Pedido de vista, voltou o pedido de vista em outra sessão virtual. O ministro Fachin proferiu o voto visto e aí houve o pedido de destaque. Mas, senhor presidente, isso que eu gostaria apenas de prestar um esclarecimento adicional. Na devolução da vista, eu pontuei que havia um tema, o tema 674 da repercussão geral, para julgamento conjunto, embora se trate da preferência do controle concentrado, mas havia um reconhecimento de repercussão geral exatamente sobre este tema, nesse recurso ordinário 759-244, do qual sou relator, sugerindo julgamento conjunto. Creio que esta peculiaridade, em meu modo de ver, mais do que o debate sobre a questão do plenário virtual, é que sugere as sustentações orais nessa hipótese. Eu estou me centrando mais nessa junção com o tema de recurso já está pautado para hoje também? Ele está indicado à pauta e está pronto para ser julgado. Para hoje também. Aí, não está pautado para hoje. Não, está indicado à pauta. Está indicado à pauta. O ministro Gilmar Mendes, pelo que eu depreendi, acompanha o Marco Aurélio pela sustentação oral. Tem 6 votos pelo deferimento das sustentações orais. Então, deferido o pedido de sustentações orais, nos termos dos votos proferidos pelo ministro Marco Aurélio, Edson Fachin, Rosa Weber, Carmen Lúcia, Ricardo Lewandowski e Gilmar Mendes, vencidos os ministros Alexandre de Moraes, Dias Toffoli e Luiz Fux. Então, retomaremos o início do julgamento. O mais importante para quem está na cadeira da presidência é ter a definição dos parâmetros e procurei fazê-lo de maneira a ouvir a todos os colegas e, dirimido isso, vamos, então, agora apregoar o feito para início de julgamento. E Vossa Excelência me permite sugerir o pregão conjunto com o extraordinário, porque ele está em lista e, portanto, creio que pode ser apregoado. Ele está na lista de hoje. De hoje, pode ser apregoado conjuntamente. Tudo eu recomendo. Apregou inicialmente ação direta de inconstitucionalidade 4.735, procedente do Distrito Federal, de relatoria do ministro Alexandre de Moraes, requerente à Associação do Comércio Exterior do Brasil, AEB, interessado, Secretaria da Receita Federal do Brasil, Amicus Curi, Associação Brasileira do Agronegócio. Como irá ser início de julgamento, a ata anterior fica, evidentemente, prejudicada. Estando impedido o ministro, estando suspeito o ministro Luiz Roberto Barroso. Para julgamento conjunto, recurso extraordinário 759.244, de relatoria do ministro Luiz Edson Fachin, no qual é recorrente Bioenergia do Brasil S.A., recorrido União, Amicus Curi, Sociedade Rural Brasileira, Associação Brasileira de Produtores de Soja, União da Agroindústria Canavieira do Estado de São Paulo, Associação Nacional de Defesa dos Agricultores, Associação Brasileira dos Criadores de Zebu. Trata-se do tema 674 da repercussão geral, a aplicabilidade da imunidade referente às contribuições sociais sobre as receitas decorrentes de exportação intermediada por empresas comerciais, trading companies.
Iniciaremos com o relatório do ministro Alexandre de Moraes, posteriormente, na ADIM, posteriormente o relatório do ministro Luiz Edson Fachin no RE, e procederemos às sustentações orais a partir da ação direta de inconstitucionalidade, na qual estão inscritos pela requerente, o Dr. Valdemar de Cache, pela Advocacia Geral da União, Dr. Paulo Mendes de Oliveira, Procurador da Fazenda Nacional, e pelo Amicus Curiae, Associação Brasileira do Agronegócio, ABAG, o Dr. Fábio Calcini. No recurso extraordinário, falarão pela recorrida o Dr. Paulo Mendes de Oliveira, Procurador da Fazenda Nacional, pelo Amicus Curiae, Associação Brasileira dos Produtores de Soja, Dr. Eduardo Lourenço Gregório Júnior, pelo Amicus Curiae, União da Agroindústria Canaveira do Estado de São Paulo, o Dr. Léo Meireles do Amaral, pelo Amicus Curiae, Associação Nacional de Defesa dos Agricultores, Pecuaristas e Produtores de Terra, Andaterra, o Dr. Jefferson da Rocha, e pelo Amici Curiae, Sociedade Rural Brasileira e Associação Brasileira dos Criadores de Zebu, Dr. Marcelo Guaritá Borges. Passo a palavra ao ministro Alexandre de Moraes para o relatório na ação direta. Presidente, trata-se aqui de ação direta de inconsolidade com pedido de medida liminar proposta pela Associação de Comércio Exterior do Brasil, AEB, em face do artigo 170, parágrafos 1º e 2º da Instrução Normativa da Secretaria da Receita Federal do Brasil, Instrução Normativa 971, de 13 de dezembro de 2009. Transcrevo no relatório, já distribuído aos colegas, o texto dos parágrafos, do artigo 170 e de seus parágrafos 1º e 2º. A autora sustenta que a norma violaria os artigos 5º, 55, 145, parágrafo 1º, 149, parágrafo 2º, inciso 1, 150, incisos 1 e 2 e 170, inciso 4º, todos da Constituição Federal, na medida em que restringiria a imunidade tributária ao comércio desenvolvido diretamente entre produtores e vendedores sediados no Brasil e adquirentes localizados fora do país, negando o benefício quando a transação é feita por pequeno ou médio produtores, por meio de empresas trainings e sociedades comerciais com finalidade específica de exportação. Alude ainda ao Decreto-Lei 1248 de 72, que teria equiparado para fins tributários a exportação direta e a indireta, asseverando que os dispositivos impugnados vulnerariam os princípios da legalidade e da isonomia tributária, da livre concorrência, da capacidade contributiva e da proporcionalidade. Adotei o rito do artigo 12 da Lei 9868 de 99. A Receita Federal defendeu a legitimidade constitucional da norma. Pontua que as atividades desenvolvidas pelas mencionadas sociedades intermediadoras se caracterizam pela aquisição de produtos no mercado interno para posterior exportação. Assim, por realizarem, no primeiro momento, atividade comercial doméstica, não estariam abrangidas pela imunidade prevista no artigo 149, parágrafo 2º, inciso 1º da Constituição Federal. A Receita ressaltou ainda que o Decreto-Lei 1248, de 72, não teria promovido a alegada equiparação e que, por força do artigo 177.2 do Código Tributário Nacional, a norma não se aplicaria aos fatos geradores ocorridos após a sua vigência, como é o caso dos autos. Defendeu ainda que a Instrução Normativa 971 não teria criado tributo, uma vez que a obrigação sempre esteve prevista em lei. O advogado-geral da União arguiu preliminarmente a ilegitimidade ativa ante a heterogeneidade de composição da autora e, no mérito, manifestou-se pela improcedência da ação. A Procuradoria-Geral da República opinou pelo acolhimento da preliminar suscitada e, no mérito, pela improcedência do pedido. Também ponderou que o negócio realizado entre produtores, vendedores e as empresas ocorre dentro do país, impedindo assim a concessão do benefício previsto na legislação impugnada, cujo alcance engloba exclusivamente a produção negociada diretamente com o comprador domiciliado no exterior. Pela decisão de 18/10/2017, acolhendo a preliminar suscitada, julguei extinto o processo sem resolução do mérito, com amparo no artigo 21, 9º do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal e no artigo 485, 6º do Código de Processo Civil, tendo havido, na sequência, a interposição de agravo pela autora. Em 25 de junho, em virtude do princípio da colegialidade, porque após a minha decisão de 18/10/2017, o plenário reconheceu, em situações semelhantes, a legitimidade dessa associação. Então, para evitar
mais demoras, reconsiderei a decisão e trago agora o julgamento de mérito. Foi admitida também na relação processual, na qualidade de amicus curiae, Associação Brasileira do Agronegócio. É o relatório. Agradeço ao ministro Alexandre de Moraes. Ministro Luiz Edson Fachin, para o seu relatório. Senhor presidente, eminentes pares, o recurso extraordinário 759244 é vertido em face de acordo do Tribunal Regional Federal da Terceira Região, cuja ementa e síntese do julgamento reproduzo no relatório. Foi submetido à sistemática da repercussão geral em 19 de setembro de 2013, reconhecida a repercussão geral no tema 674, o que se colocou para o debate é a imunidade prevista no artigo 149, parágrafo 2º, inciso 1º da Constituição, às exportações de indiretas, isto é, aquelas intermediadas por trade companies. Houve o processamento devido do respectivo recurso extraordinário e os autos me vieram conclusos em 17 de novembro de 2017. Foi admitido amicus curiae e é o relatório. Agradeço ao ministro Luiz Edson Fachin. Vamos iniciar com a primeira sustentação oral e depois faremos o intervalo regimental. Iniciaremos, então, com a ação direta de inconstitucionalidade, na qual está inscrito, pela requerente, o doutor Valdemar de Castro, que tem a palavra. Excelentíssimo senhor ministro-presidente, excelentíssimo senhor ministro-relator, ilustres ministros, ilustres representantes do Ministério Público, prezadas e prezados colegas, senhoras e senhores. O artigo 149 da Constituição Federal conferiu à União Federal competência para instituir contribuições sociais de intervenção do domínio econômico e de interesse de categorias profissionais. Ressalvou, entretanto, no seu parágrafo 2º, inciso 1º, que as contribuições sociais e de intervenção do domínio econômico não incidirão sobre as receitas decorrentes da exportação. É notório que o legislador constitucional, quando instituiu tal imunidade, o fez levando em conta a competitividade dos produtos brasileiros no exterior. O fez porque a quase totalidade dos países do mundo tributam a importação dos produtos. E para evitar, então, a bitributação, é que quase a totalidade dos países do mundo adotam o princípio da tributação no destino, ou seja, imunizam a exportação, porque todos os produtos vão ser tributados na entrada nos seus respectivos países. Se o país exportador tributa na saída e o produto vai ser tributado na entrada de novo, além da bitributação, o produto nacional vai estar em condição muito inferior de competitividade com os produtos dos outros países competidores no mercado. Foi esse o objetivo do legislador. Sustentação oral feita pelo advogado Valdemar de Castro. A imunidade sobre as contribuições sociais de intervenção do domínio econômico nas exportações. Muito bem, apesar da clareza disso, o secretário da Receita Federal, em novembro de 2009, resolveu editar a Instrução Normativa 971, na qual estabeleceu, em seus parágrafos 1º e 2º, que essa imunidade constitucional não incidiria sobre as receitas de exportação provenientes de exportações feitas pelos pequenos e médios produtores através de empresas trades e sociedades comerciais exportadoras. Ou seja, a Instrução Normativa veio estabelecer uma restrição que, em momento nenhum, a Constituição fez. Esse Supremo Tribunal Federal, em primoroso voto do ministro Marco Aurélio, julgando o recurso extraordinário 564.413 de Santa Catarina, já teve a oportunidade de manifestar a respeito dessa imunidade constitucional, entre aspas. Ineludivelmente, aplica-se o inciso 1º do parágrafo 2º do artigo 149, em comento, às contribuições sociais que visam manter a seguridade social, sob pena de distinguir-se onde a norma não distingue, sob pena de olvidar-se o objeto da imunidade, incentiva as exportações. E complementou, o referido preceito trata da imunidade de forma abrangente,
mostra-se necessário tomar o dispositivo tal como ele se contém. Com efeito, também no recurso extraordinário 474-132 de Santa Catarina, da relatoria do ministro Gilmar Mendes, ficou fixado a orientação do tribunal no seguinte sentido: não obstante o fato de que, em alguns julgados, este Supremo Tribunal Federal tenha adotado uma interpretação ampliativa das imunidades, de modo a abarcar fatos e situações ou objetos a priori não abrangidos pela expressão literal do enunciado normativo, e em outros tenha excluído da regra desonerativa algumas hipóteses fáticas, por intermédio de uma interpretação que se poderia denominar restritiva, é indubitável que, em todas essas decisões, a Corte sempre se ateve às finalidades constitucionais às quais estão vinculadas as mencionadas regras da imunidade tributária. E é evidente que, no caso da imunidade conferida às contribuições sociais, como eu já disse aqui, o objetivo do legislador foi dar competitividade ao produtor brasileiro para concorrer em condições de igualdade com seus pares no mercado externo, no comércio exterior. Então, parece óbvio que, diante disso, os parágrafos 1º e 2º do artigo 170 da Instrução Normativa 971 de 2009, ao restringir o alcance da imunidade conferida pelo artigo 149, parágrafo 2º, inciso 1º da Constituição Federal, terminou por negar-lhe vigência. Vale ressaltar que, exatamente para permitir, para facilitar, para incentivar a exportação do produto nacional pelos pequenos e médios produtores, desde 1972 foi editada o Decreto-Lei 1248, que estabeleceu em seu artigo 3º verbos: são assegurados ao produtor vendedor, nas operações de que trata o artigo 1º desse Decreto-Lei, que é a venda interna com fim específico de exportação, os benefícios fiscais concedidos por lei para a exportação, à exceção do artigo 1º do Decreto-Lei 491, de 5 de março de 69, o chamado crédito-prêmio de IPI. Então, senhores, se o artigo 3º do Decreto-Lei 1248, de 72, expressamente equiparou, conferiu a venda feita pelo produtor nacional a uma empresa trading ou uma comercial exportadora com fim específico de exportação, os mesmos direitos que tem quem exporta diretamente, não é lícito, a nosso ver, que uma instrução normativa, um ato regulamentar de hierarquia muito inferior, venha restringir, venha estabelecer uma discriminação sem qualquer fundamento na lógica ou na razoabilidade. Além disso, também o regulamento aduaneiro, o decreto 6.759, no mesmo sentido, dispõe, no seu artigo 230, são assegurados ao produtor vendedor, nas operações de que trata o artigo 228, os benefícios fiscais concedidos por lei para incentivo à exportação. Por tudo isso, senhores, podemos afirmar, eminentes ministros, que a instrução normativa afrontou, sim, o artigo 149, parágrafo 2º, inciso 1º da Constituição Federal. E não só ele, afrontou também o princípio da legalidade, porque terminou por instituir o imposto sem base legal. E afrontou também o princípio da isonomia tributária, porque diferenciou contribuintes em situação jurídica equivalente. Ambos são exportadores, ambos querem colocar seu produto no mercado externo e, portanto, se encontram em situação jurídica equivalente e não podem ter um tratamento diferenciado. E o pior é que ele discriminou em detrimento dos pequenos, ou seja, estabeleceu uma discriminação em detrimento daqueles que mais precisam, violando também, por via transversa, o princípio da livre concorrência, porque estabeleceu que o grande exportador, esse não vai pagar a contribuição social, mas o mesmo exportador que opera a colocação do seu produto no mercado externo através de uma empresa trade ou de uma sociedade comercial exportadora, vai pagar essa contribuição. Isso é completamente desarrazoado, não tem nenhum fundamento, não tem lógica. Estabelecer que, imagine os senhores, dois produtores de açúcar. Um grande produtor, que tem estrutura, condições de mercado,
estrutura logística para exportar diretamente, esse vai exportar seu produto sem pagar a contribuição. E o pequeno, que produz o mesmo produto, que vai colocar seu produto no mercado externo através de uma trade, esse vai ser onerado com a contribuição social. Isso é uma violação do princípio da livre concorrência, é uma violação do princípio da capacidade contributiva, porque quem menos tem condição de pagar é o único que vai pagar. O mais rico, o maior, não paga. Então, de todo modo, a Instrução Normativa 971, em seu artigo 170, incisos 1 e 2, violou não só o artigo 149, parágrafo 1º, parágrafo 2º, inciso 1º, como também o artigo 150º, artigo 150º da Constituição Federal, artigo 174, que estabelece o princípio da livre concorrência, artigo 149, parágrafo 1º, que estabelece o princípio da capacidade contributiva e até mesmo o princípio da proporcionalidade e da razoabilidade. Por isso que a Associação de Comércio Exterior do Brasil espera e confia que será julgada procedente seu pedido para declarar a inconstitucionalidade dos parágrafos 1º e 2º do artigo 170 da Instrução Normativa 971 de 2009. Muito obrigado. Agradeço ao eminente doutor Valdemar de Castro e, em razão do horário, eu suspendo a sessão para um intervalo regimental. Parede de mármore clara ao fundo, bandeira do Brasil à esquerda, brasão ao centro e crucifixo à direita. O presidente Dias Toffoli permanece sentado ao lado do representante da Procuradoria-Geral.